horário do expediente, comunico a Vossas Excelências que o recesso no nosso tribunal se dará no período de 26/12 a 5 de janeiro vindouro. Está facultada a palavra, no horário do expediente, à senhora conselheira, aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público. Senhora Presidente, eu só queria aqui justificar as minhas faltas. Na semana passada, acontecimentos aí de ordem familiar me solicitaram a minha presença com urgência em São Luís do Maranhão. Infelizmente, não foi possível fazer este aviso com antecipação, senhor presidente. Por isso, eu queria justificar as minhas faltas em função disso. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra neste momento, passamos à ordem do dia para relatar a conselheira Otávio. Senhora Presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Tem em mãos o processo 12.869/2010. Versos autos sobre o pedido de recurso de reconsideração por parte da gestora na época da Câmara Municipal de Atalaia, a senhora Maria Ferreira Cavalcante. Em face da sanção aplicada na deliberação constante do Acorde 130 de 2011, datado de 13 de janeiro de 2011, por não enviar no prazo regulamentar o relatório de gestão fiscal do segundo semestre de 2009, consoante a Resolução Normativa 2 de 2003. B. Notificar sobre a decisão do Pleno, através do ofício 127 de 2011, para proceder ao pagamento da sanção, a gestora responsável apresentou a defesa na data de 8/2 de 2011. Ao impugnar o Acorde 130, alegou, em síntese, a ausência de citação que lhe garantia o contraditório e ampla defesa, bem como não deu causa ao atraso do envio da documentação objeto de decisão impugnada. Os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer 537 de 2012, opinando pelo conhecimento do recurso de reconsideração e o acolhimento do mesmo no sentido de anular o Acorde 130 de 2001, em razão de não ter oportunizado a gestora o contraditório e a ampla defesa. Por fim, opinou pelo restabelecimento do processo com o fim de citar a gestora e lhe garantir o contraditório prévio. Cumpre destacar que o atendimento aos requisitos de admissibilidade, conforme previsto no artigo 203, inciso 1º, e o artigo 214, inciso 1º do regimento interno deste tribunal, são admissíveis os seguintes recursos: reconsideração, agravo, embargo de declaração, revisão, embargo infringente, revisão. No artigo 14, são componentes para interpor recursos responsáveis pelos atos impugnados e alcançados pela decisão, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Deste modo, verifica-se a previsão de recursos de reconsideração e a legitimidade da gestora para interpor a presente em face de ser responsável pelo adimplemento das obrigações objeto da aplicação da presente sanção. No verso, seja, faz-se necessário analisar a ausência do contraditório e ampla defesa prévia da gestora, princípio previsto no inciso 15 do artigo 5 da Constituição Federal, que visam garantir os interesses da oportunidade de participar tanto na formação dos atos do processo judicial administrativo, bem como na apreciação dos argumentos da defesa quando da prolação da decisão judicial ou administrativa. No caso em tela, a decisão exarada no Acorde 130 foi aceita sem a devida ciência da gestora na existência de processo administrativo de aplicação de multa, no qual esta Corte deveria garantir-lhe a efetiva participação na relação processual. Desse modo, devido à inversão da ordem do processo, houve prejuízo à defesa da gestora, à medida que foi proferido o juízo de valor por parte do julgador, sem que lhe houvesse garantido o contraditório prévio. Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a ausência de citação, em particular, consoante julgado. Aí tem aqui uma citação, passarei também. Também, neste sentido, esta Corte de Contas, no voto do eminente conselheiro relator Fernando Ribeiro Toledo, decidiu pela anulação do Acorde 2993 e afastando a multa prolatada no processo 7994/2005, em face da ausência do contraditório prévio do gestor. Ante as considerações acima, no uso das atribuições constitucionais, legais e regimentais a mim concedida, no fulcro do artigo 208 e 220 do Regimento Interno, voto pela admissibilidade do provimento do recurso de reconsideração para anular a aplicação da multa exarada no Acorde 130, datado de 13 de janeiro de 2011, em face da gestora na época, a senhora Maria Ferreira Cavalcante,
pelas razões de fato e de direito acima expostas, sobretudo porque não lhe foi assegurado o direito do contraditório e ampla defesa, antes da aplicação da penalidade por esta Corte. B. Cientificar o gestor da época da Câmara de Atalaia, a senhora Maria Ferreira Cavalcante, da presente deliberação, e C. Pela remessa dos autos à direção do FUCONTA para ciência e cumprimento da deliberação contida no item A. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, eu queria só ter acesso aos autos, porque tem um registro aqui na minha pauta. Pode ter sido uma falha de que o processo... Não, porque ficou da pauta. Você lembra desse processo? Não, de que não... Isso é a pauta do dia 12. Não, o registro que eu tenho aqui é de que o processo não tramitou pelo Ministério Público. Vai ter o número do parecer. E Vossa Excelência... Conselheiro, Ele pediu adiamento da pauta. Essa pauta... Integral. Não, realmente. Então, reitero os termos do parecer, o parecer 537 de 2012, no qual o Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso e pela nulidade, pela reforma do Acórdão 130 de 2011 para acolher a defesa e não aplicar a multa no presente processo. Em discussão. Com a palavra, conselheiro. Excelência, senhor relator, é a gestora de qual município? Atalaia. É do Da Executivo. Câmara, É a senhora Maria Ferreira Cavalcante. Maria Ferreira Cavalcante, Atalaia, presidente da Câmara. Obrigado, excelência. Em discussão. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, excelência. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Aprovado. Aprovado. Tem, irmão, mais 3 processos que o objeto é o mesmo, então é só, vou citar os números e o gestor. É o processo TC 15.428 de 2010, gestor da Prefeitura de Capela, senhor João de Paula Gomes Neto. O TC 4702 de 2010, também é o mesmo gestor de Capela, João de Paula Gomes Neto. No primeiro, ele deixou de caminhar os balancetes de janeiro a maio de 2010, e no segundo, contrato de distribuição com a distribuidora Laguna. E o processo TC 15364, 2010, é da Câmara Municipal de Chã Preta, o gestor era Josivaldo Porongaba Florentino. Versos autos sobre a aplicação de multas oriundas do FUNCONTAS. Por descumprimento da legislação em vigor, especial Resolução Normativa 2 de 2013, calendário de obrigações de gestores pelo não envio do prazo regulamentado dos documentos abaixo, já colocado por Vossa Excelência. Em cumprimento estabelecido no artigo 2º normativo 10 de 2011, de 1º de dezembro de 2011, o gestor responsável pelo envio dos documentos foi notificado em 22 de setembro, nesse primeiro caso, 2016, para que, no prazo de 5 dias improrrogáveis, manifestasse quanto no envio do prazo regulamentado dos documentos acima mencionado. Sua defesa foi juntada aos autos em 14 de 10 de 2016. Os autos seguiram ao Ministério Público, que, através do parecer 1514, no processo 15.428, no processo 4702, o parecer 1455, e no processo 15364, o parecer 2347. Que, através dos pareceres, opinou pela prescrição verificada em virtude do prazo prescricional de 5 anos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Em síntese, é o relatório. Inicialmente, fez-se necessário analisar as prescrições existentes em virtude de ter transcorrido mais de 5 anos, desde a instalação dos autos, com a citação dos registros somente 5 anos após. A recente decisão do emitente ministro Luiz Roberto Barroso, relator do mandato de segurança 32201 do DF, na exposição do seu voto, quanto da prescrição de pretensão administrativa sancionadora imposta pelo TCU ao jurisdicionado submetido à sua fiscalização sobre o fundamento do artigo 58, inciso 2º da Lei 8443 de 92 e a Lei Orgânica do TCU,
entendeu pela aplicação integral da Lei 9873, conforme diz: direito administrativo, mandado de segurança, multas aplicadas pelo TCU, prescrição e pretensão punitiva, exame de legalidade. Número 1. A prescrição de pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei 9873 de 99, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. A incorrência de extinção de pretensão punitiva no caso concreto, considerando os marcos interruptivos da prescrição prevista em lei. 3. Os argumentos apresentados pela impetrante não demonstraram qualquer legalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para interposição da multa. 4. Segurança denegada. Interfere-se o eminente relator, fundamentou a prescrição punitiva do TCU na Lei 9873, 99, a qual já estabelece o prazo prescricional de 5 anos para a ação punitiva administrativa pública federal na apuração de infração à legislação. Vejamos o que dispõe no artigo 1º. Artigo 1. Prescreve em 5 anos ações punitivas da administração pública federal, direta ou indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar a infração à legislação em vigor, contado da data da prática do ato, ou, no caso da infração permanente ou continuada no dia em que tiver cessado. Inciso 1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento, ou despacho cujos autos foram arquivados de ofício ou mediante requerimento por parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. Inciso 2. Quando o fato objeto da ação punitiva da administração também constitui crime, a prescrição rege-se pelo prazo previsto na lei penal. Não há de se questionar sobre a aplicação da Lei 9873, os fatos regidos no exercício da competência do TCU, especificamente os previstos no artigo 58 da Lei Orgânica do TCU, que resultaram em infrações sujeitas à aplicação de multa. Senão, vejamos, na íntegra, a parte do voto do eminente ministro relator Luiz Roberto Barroso discorre sobre a prescrição, mandado de segurança 32.201. A aplicação da multa pelo TCU se insere, evidentemente, no exercício da competência sancionadora da Administração Pública Federal, como, aliás, já expressamente firmado no STF, no ré do ministro Nery da Silveira, de sorte que a prescrição da respectiva pretensão punitiva deve ser regida pela Lei 9783 de 99. Portanto, não há necessidade de aplicação analógica da Lei 9873 à ação punitiva do TCU, sendo suficiente para a resolução do caso concreto da simples interpretação e aplicação direta. Assim, a falta de norma regulamentadora, o prazo prescricional referencial em matéria de direito administrativo deve ser de 5 anos, como decorrência do amplo conjunto de normas. Pois bem, não resta dúvida sobre o posicionamento do ministro relator em aplicar a Lei 9783, no que diz respeito ao prazo prescricional de 5 anos, sobre a pretensão sancionadora administrativa pela aplicação pelo TCU do exercício da sua competência. Assim, a indefinição da aplicação sancionadora da multa não pode permanecer em virtude da insegurança jurídica que poderia acarretar. A pretensão punitiva do Estado não pode ser indeterminada em ofensa à regra constitucional de prescrição dos atos ilícitos administrativos sem dano. Nestas condições, diante do plenário do Tribunal de Contas, em uso das atribuições a mim constituídas, voto pelo arquivamento do presente processo da aplicação da multa, reconhecendo a prescrição por analogia da Lei 9873 de 2009 e precedente do Supremo Tribunal Federal. E pela ciência ao gestor da época, senhor João de Paula Gomes, da presente deliberação, e C, da remessa dos autos ao FUNCONTES para os devidos fins. É como voto nos 3 casos, conselheiro. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, senhores conselheiros, nos 3 processos também houve manifestação do Ministério Público e foi no mesmo sentido do voto do eminente relator, tendo sido reconhecido a ocorrência da prescrição para os 3 processos, e eu queria apenas registrar que no processo 15.364 de 2010, o parecer foi azarado pelo conselheiro Rodrigo Cavalcante, enquanto atuava na 6ª Procuradoria de Contas. Em discussão. Senhor presidente, gostaria de pedir vista dos autos
por entender que nos processos administrativos, sobretudo nos processos de controle externo, de competência das Cortes de Contas, pela sua natureza, não há que se falar em prescrição. Se for o caso, se fala em decadência. Por não existir prazo legal explícito, deveria se aplicar a norma geral do novo Código de Processo Civil, para não tão novo, de 10 anos. Sendo assim, não incidiria também a prescrição nesse caso. Quanto à aplicação da Lei do Poder de Polícia, para esclarecer que o Tribunal de Contas, Corte de Contas, as instituições superiores de controle, elas não se prestam a regular atividade particular, que é o que trata a Lei do Poder de Polícia. No mais, a integração que é feita, salvo o melhor juízo, com a minha petulância, mas parece fazer uma integração da legislação tributária em prejuízo da legislação administrativa e financeira. E, em razão disso, eu peço vista dos autos, senhora presidente. Senhora presidente, Com a palavra, conselheiro Rodrigo. eu vou aproveitar, vou antecipar meu voto. Eu acho que essa questão já foi amplamente debatida pelo tribunal e eu tenho sempre me manifestado pela incidência da prescrição. Poderia fundamentar, mas eu acho desnecessário, está amplamente fundamentado ao longo dessas 4, 5 semanas que a gente vem discutindo, mas eu gostaria apenas de citar o parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal, que fala nos seguintes termos: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não. Ele não fala prazo, a lei estabelecerá o prazo decadencial, né? Mas o prazo de prescrição. Então, com fundamento ainda mais nesse dispositivo, antecipo o meu voto pela incidência da prescrição quinquenal. Com relação aos processos 4702, com relação ao processo 15428, já que com relação ao processo 15364 eu me declaro impedido. Que os autos sejam encaminhados ao conselheiro Anselmo em vista e que seja consignada a antecipação do voto do conselheiro Rodrigo nos moldes como foi declarado. Não tem mais pauta para hoje. Pela ordem, para relatar, a conselheira Maria Cleide. Senhora presidente, senhores conselheiros, membros do Ministério Público, eu tenho a relatar 5 processos, todos eles tratam de aplicação de multas. Então, farei em lista. O primeiro trata os processos sobre aplicação de multas aos gestores e ex-gestores pelo descumprimento à legislação em vigor, em especial a Resolução Normativa 2 de 2003, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP, que corresponde aos meses de setembro e outubro de 2013. O primeiro é o processo TC 16584 de 2014, sancionada a senhora Elisângela Vieira Santos, ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde de Igreja Nova. O segundo processo TC, número 16625, de 2014, multa a senhora Isabel Borges Pereira da Silva, ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde de Teotônio Vilela. O processo TC, número 16672, de 2014, a multa a senhora Maria das Neves Barbosa Soares, ex-gestora do Fundo Municipal de Educação de Feira Grande. O quarto processo, TC, número 16663, de 2014, sancionada é a senhora Jéssica Cleide da Costa, gestora do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Campo Alegre. E, por último, o processo TC 16664, de 2014, a senhora Isis Roberta da Costa Mainar Vieira, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Alegre.
As gestoras e gestoras foram notificadas, não havendo prazo fixado, respostas às notificações. Nestas condições, voto pela aplicação de multa de Ciamp-Faus aos gestores aqui citados, pela ciência das presentes deliberações, pela remessa dos autos à diretoria do Funcontas para ciência e cumprimento destas deliberações e alertar aos gestores aos ex-gestores que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado. É assim como voto, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, tendo em vista que nos 5 processos foram relatados os gestores responsáveis, apesar de regularmente notificados, sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das multas. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Anselmo. Excelência, em razão de descumprimento normativos que rege a matéria, acompanha o total da relatora. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanha a relatora. Conselheiro Otávio. A relatora. Aprovados. Senhora presidente, minha pauta está esgotada para o dia de hoje. É só. É aquilo que eu... Então, se... Conselheira. Pela ordem para relatar, conselheiro Anselmo. Senhora presidente, em razão de circunstâncias internas ao meu gabinete e outras internas à pessoa do relator, não tive condições de despachar todos os processos, então, para não deixar uma pauta capenga, eu solicito de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, desculpe, o adiamento dos processos para a sessão de quinta-feira. Eles estando em boa ordem, serão relatados na quinta, senhora presidente. Todos os meus processos adiados. Os processos da pauta de hoje do conselheiro Anselmo estão sendo adiados para a sessão da próxima quinta-feira. Pela ordem para relatar, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público de Contas. Senhora presidente, eu tenho um processo TC 5190/2009 e que, diante da necessidade de fazer ajustes no meu voto, eu estou pedindo também o adiamento para a próxima sessão. Processo citado pelo conselheiro Rodrigo está sendo pautado, está sendo retirado e já adiado para a próxima sessão, na quinta-feira. Pela ordem, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, tenho para relatar 5 processos, todos tratam de sancionamento, e todos são de origem do Funcontas, né? O primeiro deles é o processo TC 15.265/2014, do Fundo de Previdência do Servidor Público do município de Belém, tendo como responsável o senhor Cícero Feitosa da Silva. Refere-se à 4ª remessa do SICAP do ano de 2014. O segundo processo é o 15.517/2014, de origem do Fundo Municipal de Previdência Própria do município de Mar Vermelho, tendo como responsável Cícera Pereira da Silva. Refere-se à 5ª remessa do SICAP do ano 2013.
processo 15.270/2014 do Fundo de Seguridade Social dos Servidores do município de Champreta, tendo como responsável Márcio Eusébio de Vasconcelos Teixeira. Refere-se à quarta remessa do SICAP do ano de 2014. O processo 15.269/2014, também do Fundo de Seguridade Social dos Servidores do município de Champreta. O responsável também é o Márcio Eusébio de Vasconcelos Teixeira. Refere-se à segunda remessa do SICAP do exercício 2014. E o último processo é o 15.268/2014, também do Fundo de Seguridade Social dos Servidores do município de Champreta. E o responsável também é o senhor Márcio Eusébio de Vasconcelos Teixeira, referente à segunda remessa dos dados do SICAP do ano 2014. Portanto, todos os processos tratam de encaminhamento de memorandos do FUNCONTAS ao nosso gabinete, os quais noticiam não envio no prazo regulamentar esta Cor de Contas de remessas do SICAP, correspondente às obrigações estabelecidas na Instrução Normativa número 002/2010. Em razão do não envio dos documentos em tempo hábil, os responsáveis foram devidamente notificados por meio de ofícios, conforme observado nos avisos de recebimento juntados aos autos, para que, em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório, apresentasse manifestação sobre os fatos descritos. Certificou-se que não houve autuação de defesa referente ao objeto desses sancionamentos. Verificou-se também que os processos foram instruídos com a documentação indispensável ao julgamento por esta Cor de Contas. Sendo assim, senhora presidente, eu voto no sentido de que o Pleno deste Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, decida por aplicar multa de 100 UPFAUs aos gestores mencionados, com fundamento no artigo 45 e 48, inciso 2º da Lei Orgânica desta Cor de Contas e nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno, em decorrência do não envio no prazo regulamentar das remessas do SICAP, em razão do descumprimento do prazo de remessa estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa número 002/2010. Cientificar os gestores do inteiro teor dessa decisão para que procedam no prazo de 15 dias ao pagamento da multa que lhe foi imposta por este tribunal, a crédito do FUNCONTAS, em consonância com o artigo 2º, inciso 4º da Lei 6.350/2013. Alertado que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento de competente ação de execução, conforme previsto no artigo 31, inciso 2º da Lei 5.604/94 e artigo 157 e 205 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e cientificar a direção do FUNCONTAS para cumprimento desta deliberação, de forma que não haja dúvida quanto à ciência do responsável, em conformidade também com o artigo 200, parágrafo 1º e 201 do nosso Regimento Interno. Senhora Presidente, são esses os votos para todos os processos aqui relatados. Com a palavra o Ministério Público. Do mesmo modo, tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores responsáveis sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das penalidades. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Otávio. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Com relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Senhora presidente, em regra, os gestores não dão muita bola para as notificações do tribunal. Permanecer inerte é uma constante. Acompanho integralmente o voto do relator. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Aprovados.
Senhora presidente, sem mais processos para essa sessão. Encerrada a pauta desta sessão, passamos ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, declaro encerrada a presente sessão, em nome de Deus, convocando-os para a próxima, no horário regimental. Está encerrada a sessão.